Dando continuidade aqui às perguntas aqui. Zoldavi responde. Responde agora o Vitor Diniz. Tá? Dentro do culto Vodun, hoje em dia, o quanto que a cultura iorubá ainda influencia ou não existe influência iorubá? Vitor, eu tenho que remeter, para responder essa pergunta, ao passado. Tá? E mostrar para as pessoas o quanto que elas estão enganadas em relação a isso. Que essa cultura Nagô-Vodun, ela não nasceu no Brasil, tá? Essa cultura Nagô-Vodun, ela é da região do Benin. Muito fácil de você identificar no Facebook mesmo, se você adicionar algumas pessoas do Benin. Se você vir alguns vídeos do Benin. Tá? É muito fácil identificar isso. Existe uma região no Benin fronteiriça com a região da Nigéria, né? Ela é chamada região de Ueme. E é uma zona de interseção, ali de fronteiras, onde passa o rio. É uma zona de interseção, aonde a troca ela é constante. Uma outra coisa para explicar para você é o seguinte: a cidade de Quito era, né, uma cidade de iorubás, de predominância iorubá, dentro do território, no meio do território Fon. Lógico que aconteceu uma mistura ali, né? Pelo que eu já pesquisei e li, provavelmente o modelo Nagô-Vodun que veio para o Brasil foi da cidade de Quito. Tá? O que era praticado lá é o modelo do Nagô-Vodun que veio para o Brasil. Tá? E o que acontece é o seguinte: 70% dos voduns eles são de origem iorubá. Gu é o epiteto de Ogum, ou seja, é o culto de Ogum que foi parar em terras fões, e dali ele foi se adaptando, ganhando características fões, deixando de ser iorubá. Isso que também tem que ser salientado. Ele deixa de ser iorubá. Ele deixa de ser iorubá porque ele ganha características e costumes fões, tá? Mas na sua base ainda é iorubá. Na sua base que eu falo é no culto da divindade primordial. É no que chamamos de Akosu ou Toryo, né? A divindade fundadora do clã, chefe do clã. Essa divindade, ela se mantém. As divindades posteriores a ela, dentro desse culto, elas já não são mais iorubás. Isso que é um pouco confuso de ser entendido, mas é bem fácil de entender quando criamos um exemplo em relação ao Brasil, que é o seguinte: um cara sai do Ceará e vai para o Rio de Janeiro. Ele monta uma família. Ele vai deixar de ser cearense? Não. Ele é cearense. Vai morrer cearense. Porém, vai morrer cearense com costumes cariocas. Estamos entendidos? Vai. Mas ele não vai deixar de ser cearense na sua essência. Ok? Não vai deixar. Agora, o filho dele é descendente do cearense. É filho de cearense. Mas é cearense? Não, não é cearense. Ele já não é cearense. É o que acontece com esses aculturamentos. Gu, ele era Ogum. O Gu, que é o chefe do clã e fundador do clã de Gu nos conventos, ele ainda é iorubá. Mas seus descendentes clânicos não. Guaçuê, Guamanó, Gucalá. Aí esses já não são mais iorubás. Né? Porém, por exemplo, como acontece com Gu e Sapatá, a Zona Sul,
O que acontece é que o culto desses dois voduns, eles são, né, genuinamente de Savalu, né? E Savalu é um local onde existem muitos Yorubás, que na verdade são Yorubás descendentes de proto-Yorubás, e não Yorubás descendentes de Yorubás de Oió. São Yorubás descendentes do povo anterior à chegada de Oduduwa, por causa da imigração que teve. Quando Oduduwa chegou em Ifé, os Yorubás, os proto-Yorubás, eles chamam, né? Proto-Yorubás, não são exatamente Yorubás, né? São povos anteriores ao povo Yorubá, à sociedade Yorubá. Eles migraram, né? E a maioria deles migraram pelo litoral, pela cidade de Quito, né? E aí acabaram formando algumas etnias no Benin. Uma delas são os Adjás. E os Adjás migraram para o Togo e voltaram e fizeram a etnia Fon, por exemplo. Então, o que acontece? Existe no Benin uma estrutura onde muitos voduns vieram de cultos de orixá. E, por exemplo, no Benin hoje, boa parte das cantigas, tá, de alguns voduns ou é em Yorubá arcaico, né? Ou é em Yorubá arcaico, ou é em Fon misturado com Yorubá. Eu vou dar um exemplo de Leba. Ó, cantar uma cantiga de Leba. Eu niale Echu. Echu é Exu. Eu niale Echu pade onibomio. Eu niale Echu pade onibomio. Aboye. Né? Você consegue. É uma cantiga de Leba. Uma cantiga de Gu. La coro nasivo no vé. La coro é uma palavra Yorubá. La coro nasivo no vé. Ogun kala. Laí. Me nasivo no vé. Ogun kala. Isso também acontece. Um outro fenômeno aconteceu um pouco diferente é com Sobô, tá? Um pouco diferente com Sobô. Sobô as pessoas também têm um pouco de dificuldade de entender o que é Soboadã, o que é Soboadã, essas coisas. Eu até já fiz um texto explicando sobre isso. Existe uma divindade chamada So, e cada local ela cultua So de uma forma. No Dahomey, né, Sobô, por ser uma capital e por anos de vassalagem do reino do Dahomey para Oió, o culto de Xangô, que lá eles chamam de Chango, ou Ayocha, tá? O culto de Chango ou de Ayocha, ele se misturou, ele se fundiu com o culto de Sobô. Se fundiu. Lá no Dahomey, eles chamam o Xangô de Sobô, né? Então, o que aconteceu? O culto de Sobô ele é um pouco complexo e complicado de se entender, porque é um culto, Sobô é um culto específico do Dahomey, né? Não que não tenha em outros lugares, mas nasceu no Dahomey, e ele é um culto onde ele agrega que Xangô está dentro do culto. Diferente de Rebiosô, é diferente. Não tem essa ligação. Por mais que você veja no Benin vídeos de Rebiosô e falando assim, Rebiosô, o Xangô dos Yorubás. Para vocês terem a noção de como que a cultura Yorubá é tão forte no Benin até hoje, que eles fazem questão de fazer um sincretismo para que seja facilmente entendido. Mas Rebiosô não tem nada com Xangô. Nada. E não é Irá. É porque eu não sei de onde tirar essa ideia
Eu não sei qual foi o infeliz que tirou essa ideia. Né? A Airá, o Arirá, o Ará, veste branco, né? Pelo menos no Brasil. E o Sul veste vermelho. Então, nada a ver. Né? Então, o que acontece é quando volta esse culto para o Brasil, né? A questão ainda do Nagô Vodun, quando ele volta para o Brasil, quando ele vem para o Brasil, né? Não volta, quando ele vem para o Brasil, ele veio na forma que era feita, porque aquela pessoa que trouxe ele fazia lá. Então nós temos casas Nagô Voduns, né? Todas as casas da Bahia são Nagô Voduns. Não são casas Voduns, são Nagô Voduns. E isso não é demérito ou ofensa. Não cantam para Ogum. Ogum é orixá. Não cantam para Oxum. Oxum é orixá. Então são Nagô Voduns. Então não é o caso, né, ô Vitor, de ainda existir a influência ou não. Essa influência, ela é do continente africano, não nossa. Agora, não vamos confundir a marmotagem com isso. Marmotagem é uma coisa, isso é outra. Uma coisa que é bem característica das casas, desse movimento Nagô Vodun no Benin, aí que é o seguinte: se a casa cultua Leba, ela não cultua Exu. Se a casa cultua Gu, ela não cultua Ogum. Se a casa cultua Sobô, ela não cultua Xangô. Então acaba tendo às vezes um panteão variado, ou seja, ela tem Exu, mas tem Gu, né? Ela tem Sobô e tem Oxum. Não tem Topadum, ela tem Oxum. Então você cria um panteão realmente mesclado, né? Isso também tem a ver com cruzamentos de famílias também. Porque existe um ledo engano que essa questão, existe uma obrigatoriedade existe uma obrigatoriedade do candomblé ser cantado de Exu a Oxalá. No caso, no meu axé canta para Exu, para Leba, né? Mas no de Ogum a Oxalá. E lá não, lá você vai cantar para as divindades que são pertencentes ao seu clã e relevantes ao seu clã. E a coisa vai sendo aglutinada. Então, se eu sou de uma família, for um caso com uma família que é descendente de Yorubá, eles vão trazer divindades yorubás que vão ser incorporadas. Ou não, por mim, vai depender. Mas que podem ser incorporadas e que mudam todo o trâmite do culto. Então, não é uma questão, né? A questão é que existe. Esse é o grande problema. Existe essa nagotização no Benin. Ela existe, ela não é mentira. Essa nagotização, ela existe, né? E cabe as pessoas aceitarem ou não, mas isso não é motivo para invencionices, né? Mas sim o nível. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, né? Eu vou falar uma coisa baseada no que você falou. O nível de influência Yorubá vai depender do nível de influência Yorubá da matriz do seu axé. Siga sempre a matriz do seu axé, porque a matriz do seu axé está certa, né? A matriz do seu axé está sempre certa. Os descendentes que fazem errado. Ok? Valeu.